Hein? Hoje nós vamos estudar um acontecimento na história do povo de Israel que está registrado no livro de Números. Vamos lá para Números capítulo 21. Números capítulo 21. Vou imaginar as Bíblias folheando aí. Espera aí, deve ter algum barulhinho ainda aí. Deixa eu escutar. Espera aí, Gilson, faz um barulho aí para eu escutar. Pronto. Olha lá, essa multidão que nós temos aqui, olha, metade da igreja está representada pelo Gilson, metade pelo Vitor. E toda a equipe de trabalho lá atrás pelo Celso e pelo Marcos Tavares. Então, somos nós aqui, hein? Acharam Números 21? Pelo barulho já acharam. Vamos lá, Números 21, capítulo 21, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Até aqui. Grande Deus, muito obrigado. Mais uma vez nós estamos orando, Senhor, levando nossa voz a Ti, Senhor Deus. Estamos num momento difícil na nossa vida, Senhor. Um momento, Pai, que nós estamos vendo tantas coisas ruins acontecerem, mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor está aí, nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Senhor está controlando todo o universo, e nós te agradecemos pela esperança que temos, nós te agradecemos pelo teu governo, nós te agradecemos pela tua decisão, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, e é em nome dele que nós estamos orando, amém. Vamos lá. Olha que interessante a situação desse povo. Eu queria que nós víssemos, o pastor Neil mencionou hoje de manhã, sabe, essa pandemia, ela não é normal, não é normal, pensa bem. Há meses atrás, há pouquíssimos meses, quase semanas, né, para nós estava tudo normal, tudo normal. Eu ouvi recentemente uma pessoa dizer assim: nós agora vamos entrar na nova normalidade. O mundo continuará o mesmo, nós continuaremos o mesmo, mas a pessoa tem lá a sua razão de falar, de usar a expressão nova normalidade. Por que eu creio que ela tem razão? Porque eu fui pensar nessa palavra normal, né? Normal é algo até na nossa língua fácil de deduzir. Normal dentro da norma, dentro de uma regra, dentro de um padrão. Isso é, mas na verdade, essa norma, o que ela era? De onde surge isso? Norma era a régua de um carpinteiro, então como se fosse um esquadro. Tudo que estivesse dentro daquele esquadro estava dentro da norma. Então, isso é norma, é uma regra que se coloca para que as coisas passem a fluir daquele jeito, daquele padrão. Então, tinha uma norma, um padrão social, e nós sempre, quando vamos ler, temos de pensar no nosso padrão social. Nossas palavras, elas refletem o nosso padrão social. Exemplo, há décadas atrás, fumar era algo normal dentro do padrão social. Depois descobriu-se, ou alguém contou, que o cigarro fazia muito mal,
e aí pararam, e aí já fumar não é mais normal. Então, olha como é interessante, já foi normal, agora não é mais. Então vamos pensar na moldura social daquela época. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel tinha ficado por 4 séculos escravos dos egípcios. Eles eram escravos, é isso que acontece. Deus tira esse povo do Egito com milagres. São as pragas, que você já ouviu a história, senão você vai procurar lá no seu livro de Êxodo, as pragas que o Senhor manda no Egito, até que Faraó, rei do Egito, fala: vocês podem ir embora. E aquele povo sai milagrosamente retirado pelas mãos milagrosas de Deus do Egito. Quando eles saem, tem o Mar Vermelho na frente deles, e tem os exércitos, o exército dos egípcios atrás. Deus abre o mar, mais um milagre. Eles passam e o mar se fecha para os egípcios. Então, era assim, milagres, todos os dias, todos os dias mesmo. Se você pegar, depois você pode pegar aqui o capítulo 21, eu comecei hoje a ler a partir do verso 5, mas você pode notar que do verso 1 até o verso 3, de Números 21, o povo tinha enfrentado uma guerra. Eles foram tomados de assalto por um povo, o povo levou alguns cativos, o povo de Israel fez um voto ao Senhor, o Senhor deu mais uma vitória milagrosa. Então era milagre através de milagre. A ideia que à primeira vista nos passa é que eles viviam como o Charles Swindoll bem descreveu, numa bolha de milagre, uma bolha de santidade. Eles tinham Deus, eles podiam sentir a presença de Deus diariamente. Aliás, eles podiam ver a presença de Deus, constatar. Quer ver? Se você for comigo em Êxodo, volte um pouco na sua Bíblia, depois eu volto para esse texto, tá bom? Em Êxodo capítulo 13, o que a Bíblia diz no verso 21 de Êxodo 13, o penúltimo versículo deste capítulo, diz assim: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, para eles, a norma, o quadrado, você aí de tecnologia, o frame, né? A moldura social, era uma moldura de quê? Apesar de estar num deserto, eles tinham a presença divina os acompanhando. Era aquela certeza. A pessoa podia, no meio da noite, perder o sono e falar: ai, puxa, será que, onde está o meu Deus? Então ele ia, tinha uma coluna de fogo ali, está ali, pronto. É fácil. Parece, né, que eles estavam com aquela grande comunhão com Deus. Mas eu fico pensando, ver a presença de Deus, ou sentir a presença de Deus, não significa que estamos submissos a Deus. É isso que nós temos que pensar. Por quê? Porque sempre que tinha um problema, esse povo reclamava. Esse povo não era como nós que não reclamamos. Eles reclamavam de tudo. A gente não reclama. Olha, você imagine que algum tempo atrás, eu não consigo, mas é claro que isso não existia. Você já imaginou se alguma pessoa viesse no culto e reclamava porque o culto demorou? Não, eu acho que não acredito. Não, isso não acontecia, não podia acontecer. Porque estavam aqui cultuando a Deus, iam reclamar porque o culto estava demorando? Não, eu acho que não, né? Eu acho que não. A gente ia visitar os amigos, né? Às vezes até na sua própria igreja, ia visitar os amigos, e quando saía de lá, será que a gente saía reparando nos defeitos da pessoa? Não, né? Isso é só israelita que fazia. Eu acho que a gente não fazia isso não, né? A gente ia lá e dizia: vamos lá, não deu nem o café para mim. Você viu? Deu o café, não serviu o bolo. Será que a gente reclamava? Não sei não, hein?
A gente reclamava, será que agora nós vamos lá, né? O trânsito está relativamente tranquilo, né? Mas será que quando porque a gente não pode trabalhar, mas será que quando trabalhava a gente reclamava do trânsito? Não reclamava não, né? Os metrôs, né? A gente reclamava, não reclamava. A gente é igual ao povo de Israel, porque o ser humano é o mesmo pecador, reclama de tudo. Eu queria te convidar, porque a fazer algo diferente desse povo. Esse povo passou 40 anos vendo Deus dia e noite, e sabe o que ele fazia? Reclamava, pedia a Deus, Deus fazia um milagre, eles ficavam felizes, daqui a pouquinho reclamava. Se você pegar o gráfico deles, era assim, reclamação, bênção, reclamação, problema, bênção, reclamação, problema, bênção. Eles faziam um zigue-zague na vida deles, eles não conseguiam manter uma linha uniforme. Será que você e eu conseguiremos? Será que nós podemos agora reclamar? Sabe do que eles reclamavam? Olha, eles reclamavam que não tinha pão. Deus manda o maná. Quando Deus manda o maná para eles, sabe o que eles dizem? Volta lá para o nosso texto lá, volta para Números 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Eles sabiam da resposta, é para não ser escravo, mas esqueceram isso. Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma está, olha aí nossos amigos aí do interior ou do Nordeste aí, enfastiado. É palavra já antiga, né? Estou enfastiado, cansado, não aguento mais. Este pão, a nossa tradução diz vil. Vil aqui, se você pode pegar, ele pode ser traduzido por desprezível, sem valor. Mas a palavra que eu achei que mais me machucou foi desprezível. Sabe o que é algo desprezível? Algo que não merece o meu cuidado, o meu carinho, o meu preço. Quando eu falo prezado amigo, meu prezar, né? Quando eu falo assim, meu prezado amigo, é alguém que eu tenho consideração. Desprezível é alguém que eu não prezo, ou algo que eu não prezo, algo que eu não tenho consideração. É isso que eles dizem. Este pão que é desprezível. Agora, nós estamos na pandemia. As coisas que eram desprezíveis para mim e para você algumas semanas atrás, agora talvez sejam valiosas, né? Agora que o dinheiro vai acabar, você vai dar valor a cada moedinha. Agora a gente fica dizendo: ah, que saudade do tempo do culto. Ah, é mesmo? Será que nós não desprezamos isso lá no passado? Eu fico só pensando, irmãos, porque nós somos os mesmos israelitas, o mesmo ser humano, porque somos descendentes de Adão e de Eva. Nós somos as mesmas pessoas que desprezam as coisas boas e sempre valorizam um passado que não existe, que não era bom. Ah, que bom que a gente estivesse no Egito. Que bom nada, era escravo. Mas a gente pensava. Agora, eu queria que você mesmo, que está aí sentindo falta, quando as coisas voltarem ao normal, porque elas vão voltar, talvez não nessa normalidade exatamente como nós temos, mas vão voltar ao normal, as coisas vão acontecer de novo, que você valorizasse aquilo que você desprezou no passado, porque pensa que nunca se viu isso antes, é a nossa geração. Outras gerações já viram guerras, já viram a gripe espanhola, que não é espanhola, mas é uma gripe bem difícil, que matou muita gente, peste bubônica, peste negra. Então, depois que passar isso, porque vai passar, o mundo vai voltar a ser como era antes, cheio de pecado, precisando de Cristo. E você que é cristão, precisa de começar a pensar como você vai sair desse deserto, como você vai sair dessa pandemia. Agora,
você fica na dúvida. Afinal, quem está certo? São os políticos ou as pessoas mundialmente que querem o isolamento social? Hoje em São Paulo teve uma passeata dizendo, não, nós queremos voltar a trabalhar. Será que eles estão certos? Ah, pastor, eu já tomei minha posição. Pois eu também tomei a minha. Vou orar. Essa deve ser a nossa posição, orar. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não sabem para onde estão indo. Elas não sabem se está certo. Realmente, se você analisar um pouco comigo, se você ficar isolado, a economia vai parar e vai ter pessoas morrendo de fome, ou cometendo suicídio, ou fazendo alguma besteira. E se você não isolar, talvez elas morram por esse vírus. Qual é o certo? Eu não sei. E vou dizer para vocês, só tem uma coisa certa, é orar. Nós não podemos deixar nos levar pelas opiniões que estão por aí. Aquele povo reclamava, mas sabe o que acontece? Alguém reclamava. Se você pensar bem o maná como surge, a Bíblia diz que o vulgo que estava no meio deles reclamou. O que era o vulgo? O vulgo era uma mistura de gente que não eram israelitas, porque quando eles saíram, muita gente saiu com eles, até egípcios, que já tinham casado com israelitas, e eles vêm para o deserto também. Então esse povo que não tem um compromisso com Deus, eles acabam nos levando a acreditar que eles estão certos. Mas irmãos, olha, isso não é de agora. Eu vou dar para vocês o que o apóstolo Paulo falou para a gente fazer nas pandemias. Estou brincando, não foi na pandemia, ele falou em qualquer ocasião, mas se aplica para hoje, hein? Vamos lá para Efésios. Olha, Efésios capítulo 4. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no verso 17, sabe o que ele diz? Ele diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Irmãos, nós aprendemos de Cristo. Por isso que eu e o pastor Neil temos insistido, o pastor Neil, eu converso bastante, todos os dias a gente conversa. Quando ele fala alguma coisa aqui, geralmente nós conversamos já, ou conversamos depois, mas eu concordo com todas as palavras. Mas não é hora de politizar. Eu peço para você que é membro desta igreja que não politize. Não politize. Você ora, é isso que tem que ir. Sabe por quê? Porque qualquer decisão que tomar agora, de um lado ou de outro, um lado vai estar errado. Mas tem um lado que sempre está certo, é o lado de Deus. Sabe? A esmagadora maioria pode achar o que for. Você vê que alguns institutos, quase toda semana, se não mais de uma vez por semana, aparece uma pesquisa. Ah, não sei o quê. E aparece um monte de número. Agora nós estamos virando craques em números, Craques. Vemos número de tudo. Número de mortes, número de pessoas que dizem sim, número de pessoas que dizem não. E aí vai indo. Não, deixa eles decidirem o que for. Lá naquele deserto, a esmagadora maioria, ouvia lados e lados. Somente 2 pessoas ouviram o Senhor, Josué e Caleb. Ouviram sem problema. Moisés também ouviu, mas ele teve algum problema e Deus não permitiu. Mas de todos eles, apenas Josué e Caleb falaram, vocês vão entrar. Porque na hora que todo mundo dizia, é para um lado, é para o outro, não entra, eles disseram, vamos entrar, não porque somos fortes, vamos conquistar a terra prometida, porque Deus prometeu. Irmãos, nós temos uma promessa, e o Senhor vai nos dar. Não fica reclamando, sabe por quê? A reclamação, ela tem uma consequência. Volta para o texto, volta para lá, Números capítulo 21, Números capítulo 21, agora no verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Irmãos, ele mandou serpentes.
A palavra ardentes aqui talvez seja pelo bote rápido ou porque elas queimavam muito pelo seu veneno. Mas com certeza ele era um veneno letal. Não era como essa, olha, temos, sei lá, 13 mil pessoas e não sei quantas que morreram. Não, contaminadas pelo vírus, desculpe. Então milhares de pessoas são contaminadas e centenas morrem. Ou dezenas de milhares são contaminadas e apenas milhares, apenas no sentido numeral, claro que toda a vida é valiosa, mas a proporção é muita gente contaminada e um percentual relativamente pequeno, embora sejam vidas, que morrem. As serpentes não, era 100%, picou, morreu. Não tinha jeito. E morreram milhares de pessoas. Foram morrendo. Então, o que nós pensamos aqui? Deus diz o seguinte, que quando eles estavam assim, sofrendo, o que acontece com esse povo quando eles começam a morrer? Porque, irmãos, quando você está no seu desespero, você apela, você clama, você faz qualquer coisa pela sua vida. Isso é uma verdade. A não ser que tenha algo maior que a sua vida. E se você é cristão, tem algo maior que a sua vida, que é a fé no Senhor Jesus. Muitos cristãos morreram abrindo mão das suas próprias vidas, porque amavam mais a Deus do que a própria vida. E é assim que nós temos que ser. Mas este povo, como um povo comum, quando viu que estava morrendo muita gente, ficaram desesperados. E voltando para o texto, volta para o texto, no verso 7 agora. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Quando nós estamos desesperados, nós temos que nos voltar a Deus. Não espere que o desespero bata a sua porta. Note que depois a Bíblia diz que já havia morrido muita gente. Então eles vão lá e o que eles dizem? Nós somos murmuradores. Quando ele diz, porquanto temos falado contra, murmuramos. Na verdade é isso que estou falando, nós murmuramos. Nós reclamamos. Pede a Deus para que tire essas serpentes que estão matando. Imagine, a gente, agora que estamos sofrendo, as picadas desse vírus, a gente começa a pensar, não, eu não cuido de nada, eu não tenho problema, não vou pegar, eu estou fora do grupo de risco, não preciso usar máscara, tá bom, até a hora que morrer alguém da família, aí a gente muda. Então eu fico imaginando que como morreram milhares de pessoas naquela época em Israel, foram de algumas famílias, e você tendo que enterrar pessoas, você tendo que ficar com medo, porque o deserto já é um lugar de serpente. Se você pensar bem, era, entre aspas, normal, embora ninguém deseje, mas era normal. É como aqui, olha, morre quantas pessoas atropeladas por dia, quantas pessoas em acidentes por dia. É difícil você falar isso, mas é normal, está dentro da norma. Muito automóvel, um trânsito muito caótico, pessoas atravessando a rua fora do lugar, carros e outros veículos desobedecendo os sinais mínimos de trânsito, vai acontecer a morte. É assim que acontece. Então, para eles, um ou outro ser picado por serpente era algo normal. Normal no nosso, tá bom? No nosso quadro lá de normalidade. Na moldura, ora deserto, de vez em quando o escorpião picava o pessoal, né? De vez em quando uma cobra picava, porque é como aqui. De vez em quando alguém é atropelado. De vez em quando alguém morre no trânsito, porque é o normal. Só que, quando vem um desespero desse, onde sai acima da normalidade, nós declaramos guerra e concentramos nossas forças só contra isso. Foi o que ele fez. Eles só pediram para tirar a serpente. Tinha outros problemas, mas só esse.
Não é assim que a gente faz também? Nós estamos agora na guerra contra o coronavírus. Sabe quem está ganhando nisso? O mosquitinho lá, porque dengue, chikungunya e zika está só subindo. A gente está esquecendo de cuidar. Então, toma cuidado. O nosso normal tem que olhar todo o quadro. É por isso que a sua lista de oração tem que ser muito grande. Você tem que lembrar, pedir a Deus por detalhes. Sabe por quê? Você tem gente morrendo de outras doenças. Eu já falei para vocês, há 3 semanas atrás, eu perdi um cunhado. Teve um AVC. Não foi Covid. Esta madrugada, uma irmã me mandou um áudio: olha, estou indo para o enterro do meu sobrinho de 18 anos. Aí eu não fico, eu não sou desses, né? Foi Covid, não. Eu só perguntei: irmã, foi um acidente, alguma coisa? Ela tinha um câncer. Não, as pessoas estão morrendo ainda de câncer, de coração, atropelados, tem um monte de coisa acontecendo. Então, a nossa moldura social é essa. Só que daí nós concentramos naquilo que nos interessa. Eles pedem a Moisés: tire essas serpentes. Pede a Deus que tire a serpente. E notem que a reclamação deles, que eles falam, é contra o Senhor e contra ti. E depois ele pede para o próprio Moisés orar. Sabe o que Moisés faz? Ele ora. Moisés ora. Sabe as pessoas que... Teve uma influenciadora aí dessas... o nome é em inglês, mas é influenciadora. Ela brincou. Eu acho que foi uma brincadeira. Mas ela disse que estava com a Covid. E o que ela fez? Saiu tossindo das maçanetas dos vizinhos. Segundo ela, eu não sei se é brincadeira. Porque ela queria passar o vírus para aquelas vizinhas fofoqueiras, na palavra dela. E daí o governo teve que intervir e dar uma multa. E ela foi condenada, porque ela não pode fazer uma coisa dessa. Irmãos, talvez você tenha aquela pessoa que não era a melhor pessoa do mundo que você amava. E sabe o que você vai fazer por ela agora? Orar e ajudar. É isso que você tem que fazer. Porque nós somos cristãos. E o cristão tem que seguir os mandamentos. O cristão tem que seguir os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O cristão sabe que ele merece o inferno. Ele é um pecador. Ele comete pecado diariamente. E por que então que ele continua adorando a Deus se para ele não tem solução? Porque quando Cristo veio, ele resolveu o problema. É essa a mudança que nós tivemos. Porque se Deus olhasse para a minha justiça, olhasse para o que eu faço de bom, eu não tinha salvação. Sabe o que o salmista diz? Eu vou ler só um trecho lá em Salmos, capítulo 130, se você puder ir comigo lá, senão eu vou ler aqui, tá? O Salmo 130, no verso 3, diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. O perdão está com Deus. Por isso que eles pediram. Eles pediram porque sabiam de uma coisa: com Deus está o perdão. Sabe, talvez você esteja fazendo coisas erradas, ou você tenha feito muitas coisas erradas. Por causa disso que Deus mandou o coronavírus? Não foi por causa de você. Não, você não é tão importante assim. Não foi, não é por causa de você que o mundo todo está sofrendo. É porque nós temos pecado mesmo. E nós temos que, como cristãos, saber que quando o mundo fez a pior coisa, que foi crucificar o Senhor Jesus, a resposta de Cristo foi a que nós cristãos, pequenos cristos, devemos dar. Vai um pouco para frente do Salmo e vai em Lucas. Comigo, Lucas. Eu repito, se você não achar, eu vou ler. Capítulo 23. Lucas, capítulo 23. No verso 34, logo depois de ser crucificado, né? Porque no verso 32 diz que estavam crucificados já, no verso 33. No verso 34, Jesus diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
e repartindo as suas vestes lançaram sorte. Mas o que mais importa é a primeira parte, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, enquanto nós estamos aqui participando deste culto, ainda não tem um remédio certo para esse novo coronavírus, porque o coronavírus é um vírus já antigo, mas esse novo coronavírus, essa nova forma dele, não se achou um remédio eficaz. Algumas pessoas tomaram tal tipo de remédio e foram curadas, e outras não. Então a gente não sabe qual é o remédio. Sabe, quando você toma aquela vacina de gripe, você que toma, a gente viu vários efeitos, pessoas que falam, não tomo mais, porque eu tomei a vacina de gripe e continuei, e piorou, e passei mal. Então, são testes, os remédios fazem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Talvez o remédio, a dose de remédio que sirva para você, não sirva para mim. Enfim, qualquer remédio vai ser assim. Embora eu não seja da área médica nem farmacêutica, mas a prática nos mostra isso. Só que existe um remédio, que este sim é eficaz para todos os tipos de doença. Todos. Porque a doença que está acima de todas elas chama-se pecado. Quando Adão não pecou, não tinha doença, eu não creio, ele não tinha um problema, não ia morrendo as células. Eu não sei como era a biologia, não sou biólogo, mas ele tinha uma vida saudável. Não era um super-homem, não era um super-herói, era um homem, mas tinha uma vida saudável. Só que agora nós vamos morrendo, os cabelos vão caindo, a pele vai enrugando, a gordura vai se distribuindo para lugares diferentes do nosso corpo, a gente perde o vigor. Isso tudo consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas para esse tem um remédio. Tem um remédio que não acha em qualquer hospital. Você só acha em um hospital, chamado Jesus Cristo. Ele é o hospital, ele é o médico, ele é o remédio. Se nós pegarmos lá no fim da sua Bíblia, primeira carta de João, lá no fim da sua Bíblia, no capítulo 1, verso 9 de João, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só Jesus é que pode mudar sua vida. Está preocupado com o coronavírus? Tá bom. Eu vou confessar, eu também estou. Está tomando as precauções? Eu também estou, os irmãos aqui viram. Eu cheguei de máscara, eu estou com meu gel ali, a gente não se cumprimentou, a gente não se encostou. Está aqui, olha, a pessoa mais perto de mim deve ter pelo menos uns 5 metros de distância. A gente não está ficando perto, está assim mesmo. A gente está tomando todas as precauções, mas sabe, o maior problema ainda é pecado. E isso eu queria que você se precavesse. E tem um jeito de se precaver. Eu vou dizer qual é. Lá no nosso texto vai ter a resposta. Vamos para lá? Vamos lá. Números capítulo 21, volta para lá. Nós lemos até o verso 7, onde Moisés estava orando pelo povo, pedindo que Deus retirasse aquela serpente. E o Senhor Deus podia simplesmente mandar a serpente ir embora. Ele manda no universo. Mas ele faz algo que serviria de símbolo. Ele diz no verso 8 de Números 21: e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na numa haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Sim, bastava que ele olhasse. Não precisava de tocar, não precisava de beijar, não precisava de se prostrar, apenas olhar. Interessante, né? Por que será que Deus não falou para fazer algo mais complicado? Não, tem que tocar. Não, era olhar. Alguém moribundo, alguém morrendo,
alguém nos últimos instantes de sua vida, picado pela serpente, desde que ele simplesmente abrisse os olhos e visse aquela imagem, ele já estaria curado. É algo incrível. Como pode ser tão fácil? Por que Deus não colocou nada mais difícil? Como eu disse, ali o que Deus está fazendo já é profetizando sobre como seria a nossa salvação. Quando nós aceitamos Jesus pela fé, é o nosso olhar. Quando olhamos a Jesus pelos olhos da fé, entregando-nos a Ele como nosso suficiente Salvador, já estamos salvos. É por isso que quando uma pessoa morre, a gente não sabe. Quem sabe no último instante de sua vida, ele lembrou. Quem sabe, assim como nós temos hoje aqui na igreja, adultos, que quando crianças frequentavam aqui a escola bíblica de férias, passou muitos anos no mundo que eu quero dizer é fora de uma igreja, fora dos caminhos do Senhor, e depois de já com certa idade, ele volta. Nós temos pessoas aqui, irmãos, que foram criados no Evangelho, mas depois saíram, entraram no mundo de bebidas, ou que sabe mais, o que pior, que entraram. Sabe onde eles estão hoje? Aqui, de volta. Então talvez, no último instante, agora a pessoa abriu os olhos da fé, e alguém falou para eles a respeito de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E talvez ele tenha simplesmente ouvido algo, né? Eu dou o exemplo de um irmão desta igreja que estava afastado dos caminhos do Senhor, muito tempo afastado. E um dia, eu não sei direito a história, mas pelo que eu me lembre, um dia ele foi determinado num ambulatório da empresa e tinha uma Bíblia, e o enfermeiro ou o médico quis evangelizá-lo, disse: eu já conheço isso daí. E o homem, eu acho que era o enfermeiro, ele simplesmente disse: ah, você é o filho de Deus? Lugar de filho é na casa do Pai. Só isso. Esse homem está aí até hoje. Até hoje. Porque basta um olhar. Você já imaginou? Será que teve gente que não olhou? Minha opinião, teve. Porque a incredulidade, irmãos, não é algo do século 21, sempre teve. Não vou olhar. Eu vou imaginar esse personagem que a Bíblia não diz. Eu, como sempre, os irmãos já me conhecem, né? Vou tentar ler onde não está escrito, mas não está na Bíblia, eu estou imaginando na possibilidade de uma multidão de pessoas, crentes e descrentes, né? Incrédulos, como nós temos hoje multidões de pessoas decidindo coisas erradas. Imagino que eu estou com uma pessoa morrendo aqui, com raiva de Moisés. Estou brincando, essa pessoa que não sou eu, hein? Está com raiva de Moisés porque o filho está morrendo, e alguém vai na tenda e diz: olha, Moisés disse que tem uma serpente de metal lá, e basta o seu filho olhar para ele e ele vai ser curado. E talvez, irmãos, a Bíblia não diz isso, mas talvez alguém tenha dito: Moisés é um enganador, não é verdade. E o filho morre. Duvida que isso tenha acontecido? Talvez tenha acontecido. Sabe por quê? Quantas pessoas a gente não fala de Cristo, fala aquela salvação, e ele fala: vocês são enganadores. Quantas pessoas? Então lá também devia ter. Sabe por quê? Porque israelita, brasileiro, americano, alemão, indígena, japonês, africano, todos têm o DNA do pecado, e o pecado nos afasta do Senhor. Nós temos de pensar nisso. Mas o olhar salvador, o olhar que, quando você vê Jesus pela fé, aí você é salvo. Quando eu vou imaginar uma outra figura, uma outra família também com raiva, uma família que foi picada pela serpente, porque não era só os maus que eram picados, qualquer um era picado. O mal, quando vem, é como o coronavírus. No começo eu escutei alguém falar: o crente vai pela fé. Irmão, morre todo mundo, hein? Eu tenho que recuperar aí, olha, aquela mensagem do pastor Neil, foi a primeira, e depois ele falou algumas vezes, né?
Um avião tem metade de crente e metade de incrédulo, o avião cai e é claro que o crente morre junto. Vai morrer. Então lá morreu pessoas que acreditavam e que não acreditavam. Então eu vejo esta família de um homem que não quis porque achou que Moisés era um enganador. Estava com raiva de Moisés. Um daqueles que falou, esse pão é desprezível. E talvez ele tivesse um vizinho, eu também estou imaginando, a Bíblia não diz, eu estou imaginando. Estou aí imaginando, estou lendo onde não está escrito. E eu vou perguntar que ele vai no outro vizinho. E esse vizinho está lá pegando o filho e dizendo, eu vou mostrar o meu filho também está morrendo, e eu vou levá-lo para ver a serpente. E talvez aquele primeiro vizinho que o filho já morreu, falou, larga de ser bobo, não vai dar certo, você não vê isso, olha o meu filho morreu, se Moisés queria salvá-lo, ele já não devia ter feito serpente, ele devia, por que não? E aqui o vizinho de cá, eu vou levar o meu filho, eu vou levar, porque eu não acreditava que ia aparecer os gafanhotos, e apareceram. Eu não acreditava que apareceu um monte de mosca, e apareceram. Eu não acreditava que quando Moisés mandou a gente colocar aquele sangue na porta lá no Egito, eu não acreditava que os filhos todos, os primogênitos iam morrer, o meu não ia. E esse daqui não morreu. Eu não acreditava que o mar ia abrir na minha frente. E o mar abriu. Eu vou lá. E esse meu personagem, que não existe na Bíblia, pega o filho e vai carregando. E o vizinho incrédulo olha para ele e diz, vai, você é bobo mesmo, vai lá, vamos ver se Moisés faz, se é tudo isso que ele diz. E esse homem sai, e ele sai com o filho. De novo, por favor, eu gosto de repetir isso, se você entrou agora, o que eu estou contando não está na Bíblia, eu estou imaginando a história. Ele sai com o filho e diz, filho, olha para aquela serpente, está vendo aquilo lá? E o menino talvez já morrendo pela serpente, você vê algo brilhando ali, porque a serpente era de bronze. Ele diz, você está vendo aquele brilho lá? Olha para ela, só olha, filho. E aí o filho olha. E eu imagino, depois de algum tempo, o pai vindo para a sua tenda com a mão, com seu filho segurando sua mão. E aquele primeiro vizinho enterrando seu filho. Triste a cena? Pode ser, mas não é impossível. Você e eu, que temos parentes que não acreditam em Cristo, eles não acreditam. Sabe, você e eu, nós temos aqui dois pastores, histórias bem diferentes. O pastor Neil, né, que é o meu pastor, o meu pastor, ele foi criado na igreja. Eu tenho uma outra história, eu me converti aos 18. Minha família não era de cristão. Aliás, não gostava de crente. Não gostava. E sabe o que acontece? Aí as pessoas sabem como eu era, sabem como eu sou, notam a diferença, mas não aceitam Cristo. Sabem o que eu era, não aceitam Cristo. Nós temos um irmão aqui na igreja, ele estaria rindo agora se estivesse aqui, que é a mesma coisa. Os irmãos dele, a família dele, sabem como ele era, sabem como ele é, sabem que ele foi transformado, tentam quase que diariamente essa pessoa para que ele caia no pecado, e ele resiste, mas não aceitam a Cristo. Incrédulos tem lá no deserto, que não querem olhar para a serpente de metal. Incrédulos tem hoje, diante da pandemia, não que não acreditam no governo ou do ministro da saúde, não, esses não dá realmente para você acreditar. Você nem sabe se eles vão ficar até o fim, não sabe, mas tem um que fica até o fim. Sabe o que era essa serpente? Você pode sair de Números e você vai comigo para o diálogo mais famoso e profundo da Bíblia, que está em João capítulo 3. Esse é um diálogo profundo, tanto do ponto de vista religioso como até filosófico, porque a palavra filosofia vem de amigo da sabedoria.
é algo que existe uma sabedoria transcendente, uma sabedoria que vai acima do que estamos aqui acostumados, fora da nossa moldura. É uma sabedoria que ele persiste de séculos em séculos. É o diálogo de um homem chamado Nicodemos, que encontra com Jesus. Olha o que Jesus diz para ele no capítulo 3, verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe, um dia, lá no jardim do Éden, a serpente, ela nos picou, não com as suas presas peçonhentas, não. Ela nos picou, fazendo-nos, despertando em nós, seres humanos, os desejos de saber mais do que Deus. E esse veneno é um veneno hereditário. Ele atrapalhou de tal forma a nossa raça, que todos nós já nascemos envenenados pelo pecado. Então, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, que era a crucificação de Cristo. Mas afinal, para quê? Por que ele faz a comparação? No verso seguinte ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Imagine você e eu no deserto. Eu e você e mais algumas pessoas reclamamos. A serpente veio, matou indiscriminadamente aquela pessoa que estava na tenda, quietinha, e aquela pessoa que estava revoltada. Foi matando. Todos estavam sujeitos ao veneno das serpentes ardentes, porque todos são pecadores. E daí nós vamos chegar na minha história com aqueles dois personagens que eu criei: o vizinho que não quis olhar e o vizinho que quis olhar. Talvez você tenha vizinhos que olharam para Cristo. Talvez você seja um visitante aqui, você está assistindo na casa de alguém, você está vendo esse culto em outro lugar. Talvez você seja aquela pessoa simpática aos crentes, vizinha de crente, pai de crente, filho de crente. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eram vizinhos. O filho pereceu. O outro, o filho reviveu. Qual a diferença dos dois? A fé. A diferença entre uma pessoa que crê, como a Bíblia já diz, a palavra crente é de crer, e o descrente é a fé. Creia no Senhor Jesus Cristo. Sabe, o coronavírus, a chikungunya, a dengue, o infarto, o câncer, o AVC, o acidente, pode nos matar de qualquer jeito, dentro de casa. Dentro de casa, você pode morrer. Meu cunhado, que eu falei, morreu dentro de casa. Nem um susto, num dia alegre. Num dia alegre. A morte vai vir, mas uma coisa: se você tem Cristo, você pode morrer, mas você não será julgado com os outros. A Bíblia diz que se você aceitar Cristo, não passará pela segunda morte. Eu peço que você pense bastante. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Senhor Jesus Cristo foi levantado numa cruz, para que todo aquele que nele crê seja salvo, tenha a vida eterna. E se você não tem, qual vizinho que você está sendo, hein? Eu vou orar, pedir que Deus te abençoe, e você depois pode ler número 21. Detalhe, esse trecho que eu li está entre duas vitórias do povo de Israel. Leia depois o capítulo inteiro. Reclama, tem bênção, reclama de novo, e assim por diante. Somente quem olha para Jesus é que a vida vai ser eterna.
Não fique nos altos e baixos, aceite Jesus. Não seja o vizinho incrédulo, seja aquele que crê. Sabe, aceitando Jesus, a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você já aceitou Jesus? Não tenha medo do coronavírus. Tenha medo daquele que pode te lançar no inferno, ou aquele que pode te levar ao céu, que é o Senhor Jesus. O sangue dele pode purificar o seu pecado. Esse é o remédio definitivo. Que Deus te abençoe. Eu vou orar e depois nós vamos nos despedir. Senhor, eu te peço que se alguém está assistindo este culto, que aceitou Jesus Cristo como Salvador, que o Senhor possa, Senhor Deus, tocar-lhe, ou que aceite Jesus, que o Senhor toque no seu coração, Senhor Deus, e que ele possa abrir os olhos, ó Pai, para que durante mesmo essa pandemia, onde a serpente desse vírus está picando tanta gente, que nós possamos ser salvos por olhar para o verdadeiro remédio, que é o Senhor Jesus Cristo. É em nome deles que oramos.